Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, ela seja o árbitro nos seus corações, vocês que têm estado comigo neste canal, que têm ouvido os estudos que eu tenho feito aqui, dando continuidade dos estudos sobre a origem de tudo, a origem da criação, de todas as coisas que Deus criou tão maravilhosamente. Hoje quero dar continuidade falando. O subtítulo de hoje é A Semente Divina Inseminada. Quer dizer, a semente divina implantada no coração daqueles discípulos tão maravilhosamente. Eu quero compartilhar com vocês de uma parábola que é muito conhecida, que o próprio Jesus contou para exemplificar o efeito desta nova genética divina na vida do homem de maneira geral, né? Na vida daqueles discípulos e hoje nas nossas vidas, amém? Lucas capítulo 8, do verso 4 ao 11. Eu não vou ler tudo, eu vou falar com minhas palavras, porque essa parábola do semeador é muito conhecida, né? Ele fala que um semeador saiu a semear, né? E ele foi semeando e cada parte da semente caiu em solos diferentes, né? Na beira do caminho, outra caiu no meio dos espinhos, outra caiu na boa terra, né? A que caiu no caminho, ela foi pisada e as aves do céu já comeram. As que caíram entre os espinhos, elas secou, porque não tinha umidade, não tinha terra, caiu no meio dos espinhos, né? E a que caiu na boa terra, ela cresceu, produziu 100 por 1 de frutos, né? E Jesus disse para os discípulos assim, que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E os discípulos interrogaram a Jesus, que parábola é essa, né? Então Jesus respondeu assim para eles, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. O que plantamos nas pessoas quando pregamos o evangelho para a reprodução em massa da espécie divina, como eu já falei lá atrás, né? É a palavra de Deus, que é implantada, inseminada na vida do homem, e ela vai crescer e vai dar muitos frutos, como nós falamos ontem, falando sobre o grão de trigo, né? Que nós falamos que ele caiu na terra e ele teve que morrer. E esse grão de trigo simboliza a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, né? Mas também quero compartilhar com vocês do livro de Tiago, capítulo 1, verso 21, que a palavra de Deus confirma assim, confirma que a palavra é plantada ou implantada em nós, né? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada ou enxertada, como você achar melhor, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que o, o apóstolo Tiago está dizendo é que nós precisamos nos despojar dessa genética maligna que nós nascemos, né? Com o pecado original, que a palavra de Deus diz, alguns teólogos se expressam assim. Nós nascemos do pecado, de uma semente pecaminosa, maligna, né? E o apóstolo Tiago, ele está dizendo isso, que nós temos que nos despojar dessa genética e acolher a palavra que foi implantada no nosso espírito humano, isto é, a palavra de Deus, essa inseminação divina. E essa nova genética que vem pelo nosso novo nascimento, quando nós ouvimos e recebemos a palavra de Deus no nosso coração, no nosso espírito, ela vai frutificar, né? Nessa semente está a vida de Deus, que entra no coração do homem por meio da sua palavra. E quando você ora, quando eu orei, quando nós oramos, ou quando uma pessoa ela recebe a palavra e ela ora, e ela entrega a sua vida ao Senhor Jesus, essa semente, elas vão frutificar
esse DNA de Deus no coração dessa pessoa e ela vai germinar, crescer e também vai reproduzir novas sementes, novos frutos na vida de outros, porque é assim que acontece quando eu e você passamos por esse novo nascimento. O novo nascimento gera a mim e a você pessoas regeneradas, um novo viver. Então, nós não precisamos de regrinhas, nós não precisamos que ninguém fique falando para você, olha, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, fazer aquilo, não. Eu vou dar simplesmente um exemplo, 2 exemplos melhor. Quando uma pessoa ela nasce de novo e é implantada nela esses genes de Deus, essa nova vida de Deus, esse DNA implantado na vida do homem, é ele que muda as pessoas e é de dentro para fora. Então, por exemplo, uma pessoa que fumava, que era viciado, quando ela nasce de novo, esse DNA divino nela vai fazer com que ela não deseje mais fumar. Ela vai ter nojo, não vai querer mais. Ou a própria palavra de Deus, ela tem esse poder, sabe, de gerar em nós esse novo desejo, uma nova vida em Cristo Jesus. Então, eu vou dar um outro exemplo. Assim que você, por exemplo, pode ter um animalzinho na sua casa, um gatinho, um cachorrinho. Alguém ensinou esse cachorrinho, precisou falar para ele que ele tem que latir, que ele tem que miar? Não, né? O próprio DNA desse animalzinho vai levá-lo a fazer, a latir, a miar espontaneamente. E do mesmo modo, a vida divina em nós, ela vai nos levar a ter um viver agora conforme Deus, conforme a vontade de Deus, que não vai mais incluir os nossos pecados anteriores, os pecados que nós praticávamos outrora. Porque no livro de João, amados, no capítulo 1, verso 12 e 13, a palavra de Deus diz assim para nós, olha: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa palavra poder no original grego é autoridade. Então, cada vida tem a sua autoridade e é o que governa essa tal vida. Assim como nos animaizinhos, eu dei o exemplo do gato, do cachorro, a vida, assim como também na vida humana, daquela vida humana que era caída por causa dos pecados, porque nós nascemos de um nascimento diferente, nós nascemos do ser humano. O nascimento humano é pelo sangue, é pela genética humana que nós herdamos dos nossos pais, pela vontade da carne, pela vontade do homem. Mas o segundo nascimento, você e eu nascemos de Deus. E em 1 Pedro capítulo 1, verso 23, diz assim, que nós fomos regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, nós fomos regenerados, não mais da semente maligna, né? Com o DNA que nós nascemos quando nós nascemos da carne, mas de uma semente incorruptível, a semente de Deus, a semente divina, o DNA de Deus. E em João 3, verso 6, ele nos descreve bem esse novo nascimento. Ele fala assim, olha, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, que é Espírito Santo de Deus, que é do Espírito de Deus, é espiritual. Então, o que é nascido do Espírito é Espírito. Sempre que você ler na Bíblia, eu vou falar isso para você. Espírito com letra maiúscula na Bíblia
na Bíblia é o Espírito de Deus. Com letra minúscula, ou seja, é da carne, é nascido do homem carnal, tem DNA humano. O nosso espírito humano, ele é nascido da carne, mas o nosso espírito, que está com letra maiúscula na Bíblia, é o Espírito de Deus, é o DNA divino, conforme está aqui em João. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, você vai observar que essa palavra Espírito, ela está escrita com letra maiúscula, é Espírito. Então você e eu somos um só Espírito com o Espírito de Deus. E temos em nós o DNA divino, porque nascemos de Deus, nascemos de novo, conforme diz a palavra de Deus. A todos quantos o receberam, receberam quem? A Jesus Cristo como Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Fique com esse ensino hoje, guarde essa palavra no seu coração, procure ler a palavra do semeador, que está em Lucas capítulo 8, do verso 4 ao verso 11. Eu dei outra referência, Tiago capítulo 1, verso 21, que eu quero que você também leia na Bíblia, para que não fique somente na minha palavra. João capítulo 1, verso 12 e 13, 1 Pedro capítulo 1, verso 23 e João capítulo 3, verso 6. Essas são as referências que eu peço para que você leia, para que você tenha um melhor entendimento, caso você não tenha entendido a minha explicação. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Deus e Pai, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar guiando, dirigindo a sua vida, não só nesse dia, mas em todos os dias da sua vida, porque também tem uma promessa de Deus feita a nós, seus filhos. E eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus abençoe.